O oceano é um dos lugares mais bizarros do planeta Terra. Ele é quase infinito, compõe 70% do planeta e não foi explorado nem 10%. Para vocês terem noção, a gente conhece mais do sistema solar do que do próprio oceano. E você acha que realmente lá no fundo, bem lá no fundo mesmo, onde nem sequer chega a luz do sol, não vai ter umas paradas sinistras? Eu sinceramente morro de medo do oceano. Só de pensar nessa hipótese de ter algo gigantesco morando lá já me deixa profundamente perturbado. Desde muito tempo atrás, o ambiente aquático é usado para causar medo e terror, e nesse sentido podemos falar de alguns clássicos, como Tubarão de 1975, Pânico no Lago, Águas Rasas, Godzilla, O Monstro de Cloverfield e a famosa Baleia Branca dos contos literários Moby Dick, entre muitos outros. Tem filmes e livros demais desse gênero. E pensando nisso, eu resolvi dar uma pesquisada e trazer algo nesse tema para vocês. Lembrando que eu vou falar de monstros da ficção. Não vou me ater a monstros marinhos que existem, tipo a Lula Colossal, ou que já existiram, tipo o Megalodon. Eu posso até fazer um vídeo nesse tema futuramente se vocês quiserem, porém hoje é dia da ficção. Eu vou pegar monstro mitológico, de filme, livro, da internet e muito mais. Mas antes de qualquer coisa, apesar do título estar falando especificamente de monstros do oceano, o vídeo vai ser um pouquinho mais amplo que isso. Falaremos de criaturas que têm relação com a água e um contexto geral. Se eu ficasse preso somente no oceano, esse vídeo ia ficar menor do que eu queria. E meu intuito com ele é fazer um vídeo mais longo focado em narração e ambientação, que vocês tanto curtem. Dito isso, vamos parar de enrolação e nos afundar nesse oceano macabro cheio de monstros incompreensíveis. Move, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. Food, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Rise, rise, rise. The things are something different. E depois dessa grande introdução, vamos finalmente começar a falar das criaturas. E como dito anteriormente, essa parte do vídeo é mais focada na narração, então aconselho a pegar seu fone de ouvido e relaxar enquanto eu te conto sobre os perturbadores monstros aquáticos. As sereias são criaturas mitológicas fascinantes que evoluíram ao longo dos séculos. Originalmente, na mitologia grega, as sereias ou sirenas eram mulheres com corpo de pássaro, conhecido por seu canto hipnotizante que levavam marinheiros à morte. Com o tempo, a imagem dessas criaturas mudou, e na Idade Média elas passaram a ser retratadas como metade peixe, associadas à sedução e aos perigos do mar. Muitas culturas marítimas possuíam lendas sobre esses seres femininos encantadores, que atraíam homens para o afogamento, reforçando o temor e o fascínio pelo desconhecido oceano. Na mitologia grega, as sirenas eram filhas do deus Rio Aquelô e da musa Terpsícore, habitando ilhas rochosas e usando seu canto irresistível para atrair embarcações. Durante a Idade Média, a imagem das sereias foi apropriada pelo cristianismo, tornando-se um símbolo da luxúria e do pecado, aparecendo em representações religiosas como um alerta contra as tentações da carne. O mito da sereia pode ter sido inspirado por encontros reais com animais como peixes-boi ou a vaca marinha Steller, avistados por marinheiros e confundidos como figuras humanas no oceano. Apesar disso, as sereias permanecem no imaginário popular como seres belos e perigosos, aparecendo em filmes, livros e lendas modernas, sempre representando o mistério e a sedução do mar. O Leviatã é uma das criaturas mais temidas das escrituras antigas, descrita como monstro marinho colossal no Antigo Testamento, principalmente nos livros de Jó e Isaías. Em algumas passagens, ele é retratado como uma serpente marinha poderosa, enquanto em outras assume a forma de um dragão cuspidor de fogo resistente a qualquer arma humana. Durante a Idade Média, a Igreja Católica o associou ao pecado da inveja e colocou entre os príncipes infernais. O seu nome se tornou sinônimo de qualquer fera gigantesca do oceano, inspirando lendas de navegantes que temiam encontrar algo de proporções descomunais nas profundezas. A mitologia judaica sugere que o Leviatã teria um oponente à sua altura, o Behemoth, uma criatura terrestre igualmente poderosa. Segundo a tradição, os dois monstros travariam uma batalha épica resultando na morte de ambos.
Alguns estudiosos associam Leviatã a figuras de outras mitologias, como a divindade primordial Tiamat da Mesopotâmia, reforçando a ideia de que esse tipo de monstro simbolizava o caos e as forças indomáveis da natureza. Além disso, há teorias que sua origem pode ter sido inspirada em avistamentos reais de crocodilos gigantes, baleias ou outras criaturas marinhas desconhecidas na época. A visão do Leviatã também foi explorada na literatura e na arte, como nos escritos de William Blake, que o descreveu como uma serpente escamosa de olhos flamejantes emergindo de um mar tempestuoso. Seja como um símbolo do caos ou uma fera literal, o Leviatã continua sendo um dos monstros marinhos mais icônicos da ficção, influenciando histórias até os dias de hoje. O Kraken é um dos monstros marinhos mais famosos da mitologia escandinava, descrito como uma lula colossal capaz de destruir navios inteiros com seus tentáculos. Diziam que ele habitava as águas profundas do Mar da Noruega, mas podia vagar por todo o Atlântico Norte. Os marinheiros temiam sua fúria, pois além de atacar embarcações diretamente, o monstro também poderia criar redemoinhos gigantes ao se mover, arrastando tudo para as profundezas. A sua lenda pode ter surgido de avistamentos de lulas gigantes reais, que apesar de não serem tão monstruosas quanto a versão mitológica, ainda são criaturas impressionantes. Em algumas versões modernas, ele é relacionado a Poseidon, como uma criatura rejeitada pelo deus dos mares e condenada a viver nas profundezas. No entanto, essa conexão não tem base na mitologia grega clássica, e foi popularizada principalmente por filmes como Fúria de Titãs de 2010, onde o Kraken aparece como monstro criado por Hades. Na literatura e no cinema, ele se tornou um símbolo de terror das profundezas, sendo relatado em obras como Piratas do Caribe, onde serve como uma fera de estimação de Davy Jones. Em tempos antigos, quando pouco se conhecia sobre os abismos oceânicos, encontros com cefalópodes poderiam ter dado origem a relatos exagerados sobre esse monstro, que habitava as águas escuras e atacava navios. Seja como for, o Kraken continua sendo uma das criaturas mais icônicas do imaginário marítimo, aparecendo constantemente em histórias, jogos e filmes como uma ameaça gigantesca vinda das profundezas. Dagon é um dos primeiros contos de H.P. Lovecraft, escrito em 1917 e publicado em 1919. A história acompanha um ex-oficial da Primeira Guerra Mundial viciado em morfina que relata um evento aterrorizante ocorrido após seu navio ser capturado por alemães. Ele escapa em um bote salva-vida e acaba à deriva até chegar em uma paisagem bizarra, uma vasta extensão de lama pútrida repleta de carcaças de peixes e criaturas marinhas em decomposição. Sem entender como o oceano recuou tanto, ele explora o local por dias até encontrar um monólito coberto de hierógrafos representando seres aquáticos. O verdadeiro terror se revela quando uma colossal criatura marinha emerge do abismo. Com escamas brilhantes e um semblante grotesco, o monstro examina o monólito como se reconhecesse algo familiar. O narrador, tomado pelo puro terror, foge desesperadamente e, sem lembrar como, acorda em um hospital em São Francisco, resgatado por um navio americano. Ninguém acredita em sua história, e ele próprio questiona sua sanidade, mas o medo de que essas criaturas um dia retornem à superfície o consome. Convencido de que a humanidade está condenada e sem mais morfina para silenciar seus medos, ele decide praticar autoextermínio, deixando para trás apenas seu testemunho escrito. Esse conto é uma das primeiras manifestações do horror cósmico de Lovecraft, antecipando temas como a insignificância humana diante de entidades ancestrais e o terror daquilo que está oculto nos oceanos. Dagon, a criatura do conto, se tornaria um dos precursores dos grandes antigos no universo Lovecraftiano, inspirando posteriormente a criação da raça dos profundos e a mitologia dos grandes antigos. Mãe Hidra é uma entidade colossal dos mitos de Cthulhu, descrita como uma monstruosidade humanoide aquática, com pele escamosa, guelras e um rosto de peixe. Junto com Dagon e Cthulhu, ela compõe a sagrada trindade adorada pelos profundos, criaturas meio humanas e meio peixe que habitam as profundezas do oceano. A sua verdadeira natureza é debatida. Alguns acreditam que ela seja uma grande velha, uma espécie de entidade primordial, enquanto outros defendem que ela seja apenas um profundo extremamente velho que cresceu a tamanhos colossais ao longo dos milênios. Mãe Ida e Dagon são guardiões de Kytillia, uma suposta filha de Cthulhu, e vivem em uma cidade submarina escondida no Atlântico Norte. A sua presença na mitologia Lovecraftiana reforça a ideia de cultos submarinos e divindades ancestrais que ameaçam a humanidade.
Segundo algumas histórias, a Fundação Wilmart tentou exterminá-la durante o Projeto X em 1980, uma operação que visava destruir a Cidade dos Profundos, especialmente a localizada perto de Innsmouth. No entanto, Hydra, Dagon e Kytira escaparam, provando que esses seres são praticamente indestrutíveis e continuam a se esconder nas profundezas, aguardando o retorno do grande Cthulhu. Diferente da Hidra da mitologia grega, Mãe Hidra não tem múltiplas cabeças, mas seu nome sugere uma conexão simbólica com algo antigo e regenerativo. O seu papel nos mitos de Cthulhu não é tão explorado diretamente por Lovecraft, mas expandido por outros autores posteriormente que deram mais profundidade ao culto dos profundos e suas divindades submersas. Cthulhu é uma das entidades cósmicas mais icônicas criadas por H.P. Lovecraft, aparecendo pela primeira vez no conto O Chamado de Cthulhu em 1928. Ele é descrito como um ser colossal com uma aparência híbrida de humanoide, polvo e dragão, irradiando um terror inexplicável. O seu culto é seguido por fanáticos ao redor do mundo, que aguardam seu despertar das profundezas de R'lyeh, uma cidade submersa onde ele dorme profundamente. A mera visão de Cthulhu ou contato com sua essência pode levar à loucura, tornando uma personificação do horror cósmico e do insignificante papel da humanidade no universo. O nome Cthulhu foi criado para soar alienígena, e Lovecraft sugeriu que para a humanidade a verdadeira pronúncia do nome é impronunciável. Embora Lovecraft tenha escrito apenas um conto focado em Cthulhu, a criatura se tornou um dos símbolos mais reconhecíveis do horror cósmico, e sua influência se estende por muitas mídias, de literatura a jogos, filmes e música. O conceito de uma entidade adormecida, aguardando o momento certo para emergir e dominar o mundo, ressoa com o medo do desconhecido e do caos iminente. Mesmo adormecido sob R'lyeh, Cthulhu continua a influenciar o mundo através de pesadelos e cultos, reforçando a ideia de que sua presença está sempre à espreita, esperando o momento certo para despertar. O Omibozu é um monstro marinho lendário do folclore japonês, presente em histórias desde o período Edo. Conhecido por sua aparência aterradora e destrutiva, ele é descrito como uma gigantesca criatura que surge para arrasar embarcações e levar os marinheiros para as profundezas do mar. As suas lendas podem variar, mas a maioria o descreve com uma cabeça reluzente com olhos e boca gigantes e seu corpo imenso, alcançando até 30 metros de altura. O seu nome, que significa monstro careca, faz referência ao brilho que emana de sua careca, visível tanto de dia quanto de noite. Em muitas lendas, como a que envolve o marinheiro Kuana, o Omibozu é mostrado como uma criatura que se alimenta do medo. No entanto, há também relatos que dizem que enfrentar a criatura sem demonstrar temor faz com que ela desapareça. O conto de Kuana, que desobedeceu um código antigo de navegação e enfrentou o Omibozu sem medo, é um dos mais famosos na literatura japonesa. Após ignorar a aparição do monstro, Kuana segue seu caminho tranquilamente e a criatura simplesmente desaparece. O Omibozu também é descrito em outras versões, como uma criatura com características que lembram um polvo gigante com tentáculos que destroem embarcações e uma cabeça gigantesca que brilha nas águas escuras. Omibozu é um dos mais temidos seres das lendas do Japão, sempre associado a desastres e à destruição nas águas costeiras. O Bloop é um som submarino de frequência ultra baixa muito poderoso detectado em 1997 pelo National Oceanic and Atmospheric Administration. Esse som foi ouvido por várias vezes durante o verão daquele ano e gerou um grande mistério, pois sua origem nunca foi completamente explicada. A localização do rastreamento foi na região em torno de 50 graus sul e 100 graus oeste, perto da costa sudoeste da América do Sul, com equipamentos originalmente instalados para detectar submarinos nucleares. O som tinha uma intensidade tão grande que foi captado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. A teoria mais aceita atualmente é que o som pode ter sido causado por icequakes, uma espécie de ruptura no gelo das geleiras produzindo uma onda de baixa frequência. No entanto, ao longo dos anos, algumas teorias mais fantásticas surgiram, sugerindo que o Bloop poderia ser causado por uma criatura marinha gigante, muito maior do que a baleia azul, o maior animal conhecido na Terra. Mas essa teoria foi mais popular entre os criptozoólogos, embora não seja amplamente aceita pela comunidade científica. Outras hipóteses incluíam a possibilidade do som ter vindo de uma máquina, como um submarino nuclear realizando uma manobra de mergulho ou subindo à superfície. El-Gramahá é uma criatura marinha hipotética que se tornou um mistério semelhante ao Bloop, mas de uma escala ainda mais colossal.
A lenda descreve um ser monstruoso de 675 metros de comprimento, quase o dobro do Bloop. Suas características físicas são extremamente assustadoras, contando com uma boca gigantesca com dentes longos e afiados e 6 olhos brancos pequenos. A sua pele é marrom avermelhada com uma textura áspera, e seu corpo assemelha-se de uma cobra marinha com uma cauda enorme e um tronco esquelético, parecido com o de uma baleia. O primeiro registro conhecido de El Gramará vem de 1563, de um marinheiro espanhol chamado Diego Alejandro, que descreveu a criatura como uma fera tão larga quanto 12 grandes navios. Ao longo dos séculos, outros avistamentos foram registrados em várias partes do mundo, incluindo os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Alguns relatos ainda mais fantásticos sugerem que essa criatura tenha até mesmo causado o naufrágio do Titanic, mas isso foi desmentido por especialistas. Nos últimos anos, a frequência de suas aparições aumentou, com algumas teorias sugerindo que isso se deve ao aquecimento global, que estaria fazendo com que a criatura crescesse ainda mais. As origens de El Gramará geraram muitas especulações. Uma das teorias sugere que a criatura seria um híbrido de baleia de barbatana e uma cobra marinha, mas essa hipótese é questionada já que uma inter-relação entre esses animais seria quase impossível. A falta de uma explicação clara para sua existência mantém a lenda ainda mais viva e alimenta ainda mais a curiosidade sobre essa entidade enigmática. O Sea Eater é uma criatura colossal e misteriosa descrita como um ser em forma de tubo, com braços enormes e uma boca gigantesca, vivendo no fundo do oceano. A sua altura é estimada em 5 km, com comprimento de 25 km e uma largura de 4,5 km. A sua boca tem dimensões assustadoras, com 4,8 km de altura e 4,4 km de largura. Os seus braços são tão longos que chegam a medir 5 km cada, e sua pele é espessa e de cor ciano. A criatura tem a capacidade de se mover rapidamente, atingindo até 1.609 km por hora, graças ao uso de seus braços gigantes para impulsioná-la para fora do fundo do oceano. Embora o Sea Eater seja raramente visto perto da superfície, avistamentos ocasionais foram registrados. Com o primeiro relato vindo de Evelyn Mary, que descreveu a criatura como um verme aquático imenso que parecia mover-se com dificuldade. Um fenômeno chamado de crumbling faz com que o Sea Eater se desintegre quando menos de 10% do seu corpo está submerso, o que pode forçá-lo a recuar para as águas mais profundas. A criatura é encontrada principalmente nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. As suas dimensões e comportamento indicam que ela é extremamente antiga, possivelmente vivendo por dezenas de milhares de anos, com teorias sugerindo que ela se regeneraria ao longo do tempo, semelhante à água-viva imortal. Lusca é uma figura mítica do Caribe, descrito como um monstro marinho gigante, muitas vezes comparado a um polvo de dimensões colossais. A sua forma é retratada como um emaranhado de tentáculos mortais capaz de consumir tudo que se aproxima dele. As lendas caribenhas dizem que Lusca reina tranquilo nas profundezas do mar, e os marinheiros temem cruzar seu caminho, acreditando que suas embarcações podem se tornar vítimas da criatura. Acredita-se que ele habite águas profundas, longe da costa, em locais onde poucos ousam navegar. Em 1945, foi reportado o encontro de uma carcaça de um animal marinho gigante, que se assemelhava a um polvo, o que gerou especulações de que Lusca poderia ter encontrado seu fim. Naquele tempo, no entanto, a descoberta não foi tratada com o devido cuidado científico, e a carcaça foi cortada e dividida entre os nativos como souvenir. Isso deixou muitas perguntas sem resposta sobre a verdadeira natureza da criatura e se ela realmente existiu, ou se era apenas uma lenda alimentada pela imaginação popular. As histórias de Lusca continuam a circular nas tradições orais do Caribe, com moradores locais ainda temendo a possibilidade de um encontro com um monstro marinho. Na mitologia grega, Caríbides é uma criatura marinha, ou em outras versões, um turbilhão criado por Poseidon. Inicialmente ligada a lendas regionais de marinheiros e pescadores, Homero a colocou num contexto mitológico chamando-a de A Divina Caríbides. Mas antes de se tornar um monstro marinho, Caríbides era uma ninfa de voracidade extrema. No mito grego, quando Heracles roubou parte do gado de Gerião, Caríbides tentou enfrentá-lo, mas acabou sendo destruída por Zeus, que a fulminou com um raio, jogando-a nas profundezas do mar, onde se transformou na criatura aterradora que se tornaria a famosa Caríbides. Caríbides estava associada a Sila, outra figura monstruosa, e ambas eram vistas como perigos que ameaçavam os marinheiros que atravessavam o Estreito de Messina entre a Itália e a Sicília.
Caríbides personificava os redemoinhos e o turbilhão, enquanto Scylla habitava as rochas do outro lado. 3 vezes ao dia, Caríbides subia e cuspia as águas do mar, criando um perigoso vórtice. Essa dinâmica foi crucial na famosa travessia de Odisseu, que após um naufrágio provocado por seu desrespeito aos bois de Hélio, foi arrastado por Caríbides. No entanto, Odisseu conseguiu se salvar ao se agarrar a uma figueira e depois a um mastro de navio, conseguindo escapar do turbilhão e continuar a sua jornada. O Monstro da Lagoa Negra é uma criatura icônica do cinema de terror, surgida de um filme de 1954, dirigido por Jack Arnold. Ele é um ser anfíbio que vive em uma remota lagoa na Amazônia e possui características de um homem-peixe com pele escamosa, guelras e membranas nas mãos e nos pés. Criado por William Alland, o monstro surgiu após ele ouvir sobre um mito de uma raça de criaturas meio peixe e meio humanas no Amazonas, e essas criaturas eu vou falar já já no vídeo, então aguardem. No enredo do filme, o monstro reage violentamente à invasão de sua casa por uma expedição científica que busca vestígios de sua espécie. A sua atração por Kay, uma das integrantes da equipe, o leva a tentar raptá-la várias vezes. No primeiro filme, ele é retratado como uma força da destruição, capaz de regenerar de ferimentos graves, e ele também mostra um medo genuíno pela luz, resultado de viver em um ambiente escuro. No entanto, a vulnerabilidade à rotenona, um pesticida, é sua maior fraqueza no primeiro filme. O monstro também possui uma força física superior à humana. Além disso, a criatura se adapta à vida fora d'água, mas no final do filme acaba fugindo para o oceano, onde se afoga, simbolizando a tragédia e a queda do último sobrevivente de sua espécie. Ou seja, esse bicho vivia na água, aí do nada ele sai da água, se adapta a viver fora d'água e volta pra água e morre afogado. Não tem como tancar isso não, véi. O Oilipeste, na mitologia irlandesa, é uma serpente marinha ou um monstro semelhante a um dragão que habita os lagos e rios da Irlanda. O seu nome vem das palavras irlandesas ol, que significa grande, e peixe, que significa verme ou monstro, o que reflete sua grandeza e natureza ameaçadora. As lendas sobre o Oilipeste envolvem confrontos com heróis e santos como São Patrício, que supostamente tentou expulsar esses monstros. A figura do Oilipeste combina elementos de dragões e serpentes, sendo um dos mitos mais fascinantes da mitologia celta, com suas lendas sendo passadas de geração em geração. Essas histórias não apenas representam o medo e o respeito dos antigos irlandeses pelos perigos naturais, mas também mostram como as criaturas mitológicas podem ter um impacto duradouro na cultura popular. Godzilla, também conhecido como Gojira no Japão, é um dos monstros mais icônicos da cultura pop, com sua primeira aparição em 1954 no filme Gojira. Inicialmente concebido como uma metáfora para o poder destrutivo das armas nucleares, Godzilla foi criado após os horrores da Segunda Guerra Mundial, representando a radiação e a fúria das bombas atômicas que devastaram o Japão na época. A sua aparência é uma mistura de dinossauro e dragão, com escamas duras, grandes placas ósseas nas costas e uma cauda poderosa, enquanto seus ataques incluem um destruidor feixe atômico. A sua aparência foi inspirada por criaturas pré-históricas, como o tiranossauro e o estegossauro, misturadas com elementos de dragões. Eu não vou falar muito do Godzilla não, é um monstro clássico, então a maioria de vocês já deve saber tudo sobre ele. Clover é o monstro principal da série de filmes Cloverfield, que estreou em 2018, dirigido por Matt Reeves. Criado por J.J. Abrams, a criatura aparece como um monstro gigante desorientado que emerge das águas perto de Nova York. A sua origem é envolta em mistério, com Abrams intencionalmente deixando a vaga para aumentar o suspense e a curiosidade do público, fazendo com que os espectadores compartilhassem a incerteza dos personagens que enfrentam a destruição causada por esse imenso monstro. Clover não tem um nome específico no filme, e Cloverfield é atribuído ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e é usado como uma espécie de código para incidentes dessa magnitude. No longa-metragem, Clover é uma criatura monstruosa com cerca de 106 metros de altura, capaz de resistir a ataques militares pesados sem mostrar danos visíveis. Seu comportamento agressivo, desorientado e caótico, ao ser perturbado em sua casa, nas profundezas do oceano, leva a um nível extremo de destruição em Nova York. Durante sua jornada, ele deixa para trás parasitas que caem do seu corpo e atacam pedestres e soldados, exercendo o caos.
A criatura foi projetada com uma força imprevisível e implacável, com sua fúria incontrolável e os parasitas que a acompanham aumentando o terror da situação. Os criadores queriam que Clover fosse algo mais do que apenas um monstro com personalidade, como Godzilla ou King Kong. Ao invés disso, ele é tratado como uma entidade, um evento catastrófico que chega à cidade sem explicações, apenas gerando destruição sem nenhum tipo de redenção. A Makara é uma criatura mítica da mitologia hindu, geralmente descrita como um ser marítimo com a combinação de elementos terrestres e aquáticos. Sua representação varia, mas geralmente tem a parte frontal como um animal terrestre, como um veado, crocodilo ou até mesmo um elefante, enquanto a parte traseira é aquática, com características como barbatana de peixe ou de uma foca. Em algumas representações, a sua cauda pode ser de pavão ou ter um arranjo floral. Essa criatura é associada ao signo de Capricórnio na astrologia hindu. Na mitologia, as Makaras são frequentemente vistas como veículos, chamadas Vahanas, de várias divindades, incluindo a deusa Ganga, do rio Ganges, o deus Varuna, do mar, e o deus Narmada, do rio Narmada. Elas também são tidas como guardiãs dos portões e entradas, protegendo templos e salas de trono. Além disso, elas são figuras comuns na arte religiosa hindu e budista, frequentemente vistas como gárgulas ou bicas de fontes em templos. O Ningyo, que em japonês significa peixe humano, é uma criatura mítica da cultura japonesa que combina características humanas e de peixe. Embora seja frequentemente traduzido como sereia, o termo não tem um gênero específico e pode englobar tanto sereias quanto tritões. A primeira referência ao Ningyo aparece em registros do século VII durante o período Asuka e é documentada por Nihon Shoki. Inicialmente, esses seres eram descritos como habitantes de água doce, mas com o tempo passou-se a associá-los ao mar. Ao longo dos períodos Kamakura e Muromachi, o Ningyo passou a ser visto como um mau presságio, com sua aparição sendo relacionada a batalhas sangrentas ou desastres. A lenda de que consumir a carne de um Ningyo traria longevidade está ligada à história de Yabikuni, uma sacerdotisa budista que supostamente viveu por centenas de anos. Durante o período Edo, o Ningyo foi tema de romances e até mesmo lendas urbanas, com algumas múmias de Ningyo sendo fabricadas e preservadas como atrações turísticas. As descrições dessas criaturas incluem detalhes como a crista de um galo vermelha ou um cabelo ruivo claro, o que sugere que avistamentos de peixes-remo pode ter inspirado tais representações. Um evento notável foi o avistamento de um Ningyo gigante em 1805, que ao contrário de ser temido foi considerado um sinal de boa sorte e divindade. Esse episódio foi amplamente divulgado através de panfletos populares conhecidos como Kawaragan, que circulavam informações sobre acontecimentos curiosos e misteriosos. Assim, o Ningyo permaneceu uma figura intrigante na cultura japonesa, com lendas e histórias que misturavam o fantástico e o sobrenatural. Hafigufa é uma criatura da mitologia nórdica e é descrita como um peixe gigantesco encontrado no mar da Groenlândia. Segundo a lenda, a sua aparência era tão imensa que muitas vezes era confundida com uma ilha flutuante, já que parecia imóvel e massiva quando vista de longe. Embora fosse raramente avistada, sempre aparecia nos mesmos dois pontos do mar. O marinheiro afirmou que deveria haver apenas 2 Hafigufa, e que por serem inférteis o mar não estava repleto delas, o que gerava uma aura de mistério e fascínio em torno da criatura. A alimentação do Hafigufa era igualmente peculiar. O ser gigante arrotava, liberando uma grande quantidade de comida que atraía outros peixes para sua boca. Uma vez que esses peixes se aglomeravam, a criatura fechava a boca e os devorava de uma vez só. Em algumas versões da lenda, ela é considerada a mãe de todos os monstros marinhos, capaz de devorar baleias, navios e até mesmo homens, absorvendo tudo que encontra em seu caminho. Hafigufa, segundo a mitologia, viveria apenas nas profundezas oceânicas, e quando a maré estava baixa à noite, a sua enorme cabeça e nariz podiam ser vistos acima da água, confundidos com pedras gigantes. Essa imagem de uma criatura tão imensa e enigmática, alimentando-se dos seres marinhos que se aproximavam, contribuiu para o mito de Hafigufa, tornando-se uma das figuras mais assustadoras da mitologia nórdica. Sua representação como uma entidade quase divina e monstruosa faz dela uma das lendas mais fascinantes e assustadoras do mar.
é o fato que na creepypasta Fundação SCP tem muitos SCPs com o tema monstros aquáticos, e como eu curto muito esse tema, eu vim trazer pra vocês uma pequena menção honrosa a alguns desses SCPs, então bora lá. SCP-1128 ou 1128 é uma entidade predatória aquática de tamanho massivo que possui uma habilidade peculiar e assustadora. Ela se manifesta sempre que alguém tem uma descrição completa da sua aparência, seja por meio de palavras faladas, escritas ou representações visuais. Então, se você tá me ouvindo ou vendo as imagens do fundo, você já tá ferrado, amigão, só relaxar que já era. Inicialmente, as vítimas não mostram sinais claros da infecção, mas algumas podem desenvolver uma aversão a atividades envolvendo imersão em água, como tomar banho ou nadar. Se a pessoa já estiver completamente submersa, ela desaparecerá instantaneamente da superfície, sem importar a profundidade da água. Em muitos casos, a vítima reaparece em pânico, tentando evitar qualquer contato com água. No entanto, existem relatos mais perturbadores onde a água fica contaminada com sangue e detritos, confirmando que os indivíduos não retornaram intactos. Aqueles que sobrevivem à experiência e reaparecem intactos relatam uma experiência aterradora. Eles são transportados para um vasto oceano, onde são caçados pelo SCP-1128, sendo perseguidos incessantemente pela criatura. E como dito anteriormente, a descrição dessa entidade ou mesmo conhecimento sobre ela desencadeia novos casos de infecção, tornando as entrevistas com os indivíduos expostos ao SCP extremamente arriscadas. Felizmente, a infecção pode ser tratada com amnésticos, que apagam a memória das vítimas e impedem que a entidade se manifeste novamente. O SCP-252 é uma subespécie anômala de Docídicos gigas, um tipo de lula gigante. Embora esses espécimes sejam menores que suas contrapartes reais, atingindo apenas 1 metro de comprimento e pesando cerca de 40 quilos, eles possuem características notáveis. A dissecação desses SCPs revela a ausência de um saco de tinta, algo típico em outras espécies de lulas, além de uma densidade de cromatóforos bem maior que o normal, cerca de 20 vezes maior que a média. Esses cromatóforos aumentados desempenham um papel crucial no comportamento da criatura, especialmente durante a caça ou quando se sente ameaçada. Quando o SCP-252 detecta uma presa, ele exibe um comportamento de caça agressivo, movendo-se rapidamente em direção ao alvo e alterando a cor de sua pele, causando um efeito hipnótico. Esse efeito hipnótico faz com que a presa entre em um estado de paralisia ou desorientação, parando qualquer tentativa de fuga ou defesa até ser agarrada pelo SCP. No entanto, o comportamento mais alarmante ocorre quando o SCP é ameaçado. Em resposta, ele se transforma em uma forma aquática gigantesca e instável, com um tamanho que pode variar entre 50 e 75 metros de comprimento. Essa metamorfose causa uma mudança radical em sua fisiologia, gerando apêndices que mudam constantemente entre tentáculos, membros insectoides e braços humanoides com garras afiadas. Esse estado de metamorfose e agressividade é uma defesa extrema, fazendo com que qualquer criatura próxima, exceto lulas de SCP-252, tente fugir. Essa reação provoca pânico generalizado, muitas vezes resultando em ferimentos devido à fuga descontrolada dos alvos. Além disso, a experiência de encontrar um SCP-252 em estado enfurecido tem um efeito psicológico duradouro, com cerca de 95% das vítimas desenvolvendo uma fobia por cefalópodes. Porém, não se sabe se esse medo é um efeito anômalo da criatura ou uma reação normal ao trauma de uma interação tão macabra. Devido ao risco de brechas de contenção, qualquer pesquisa sobre o mecanismo por trás dessa transformação é altamente proibida. SCP-169 é uma entidade marítima colossal conhecida como Leviatã. É como se fosse uma releitura do Leviatã anterior. Inicialmente considerada um mito, a criatura foi detectada pela Força-Tarefa Móvel Gama-6 em uma investigação paranormal em um arquipélago até então desconhecido. Durante a investigação, foi descoberto que o arquipélago se movia de maneira incomum, o que inicialmente foi atribuído a um fenômeno de deriva continental. No entanto, uma missão de reconhecimento revelou que a área apresentava saliências rochosas em forma de placas que cobriam uma enorme massa orgânica, sugerindo a presença do SCP-169, que é tido como um artrópode marinho de tamanho impressionante. Estima-se que o SCP tenha entre 2.000 e 8.000 km de comprimento e possivelmente exista desde a era pré-cambriana.
Não se sabe muito sobre seus hábitos, como sua alimentação, reprodução ou área de atuação, pois a criatura foi detectada apenas uma vez. O arquipélago onde foi encontrado, historicamente inabitado, foi evacuado após sua descoberta. O movimento do SCP-169 é incrivelmente lento, com uma taxa de deslocamento de menos de 1 km por semana. A sua origem e forma de deslocamento ainda são desconhecidos. A criatura parece estar adormecida, já que tremores sísmicos regulares indicam que ela respira a cada 3 meses, causando mudanças mínimas na geografia local. Apesar de sua enorme massa, o SCP se move lentamente e parece estar à deriva no oceano. Caso haja qualquer alteração significativa na profundidade do mar causada por seus movimentos, isso poderia resultar no desaparecimento do arquipélago inteiro. A pesquisa sobre a criatura está em andamento, mas devido ao tamanho e à natureza da entidade, ainda não há informações claras sobre suas capacidades reprodutivas ou sua ecologia. SCP-3000, conhecido como Anantachecha ou simplesmente A Enguia, é uma entidade marinha imensa e antiga, considerada um dos deuses antigos dentro do universo SCP. Originalmente uma enguia comum, porém extremamente longa, a criatura foi transformada em uma divindade através da crença humana. A descoberta do SCP ocorreu em 1971, quando a Fundação investigou o desaparecimento de 2 barcos de pesca em Bangladesh, cujas tripulações foram perdidas após entrar em contato com a criatura. Durante o primeiro contato, 3 mergulhadores foram enviados para interagir com o SCP-3000, mas sofreram efeitos mentais debilitantes. Os mergulhadores começaram a se referir uns aos outros com nomes errados e a delirar. A Fundação então descobriu que o SCP libera um gás com propriedades amnésticas, denominado I-909, que pode apagar a memória daqueles que foram expostos. A área onde o SCP-3000 reside é mantida em segredo e isolada, e a entrada de civis é estritamente proibida. A Fundação mantém um controle rígido sobre o contato com a enguia, sendo a interação com o SCP estritamente regulamentada para garantir a segurança e o manejo eficaz de suas propriedades anômalas. SCP-835 é uma entidade colossal composta por uma enorme massa de pólipos semelhantes a corais, com alguns desses pólipos alcançando até 3 metros de diâmetro. A sua estrutura central é oval e é composta por vários tentáculos que se projetam dos pólipos. Esses tentáculos são cobertos por uma substância adesiva pegajosa, tornando-os eficazes tanto para ancorar o SCP no fundo do mar como para capturar as presas. A força dos tentáculos é impressionante, capaz de danificar placas de aço, o que faz com que a contenção física da entidade seja extremamente desafiadora. O coral de SCP-835 é incrivelmente duro, exigindo ferramentas de broca diamantada para a coleta de amostras. Além disso, cresce a uma taxa assustadoramente rápida, adicionando mais 22 km de massa todos os dias. Esse crescimento acelerado faz com que a entidade se expanda a uma velocidade que é difícil de controlar. SCP-835 também emite uma substância semilíquida várias vezes por dia, composta por sólidos semidigeridos e matéria fecal. E com o SCP-835 eu finalizo essa parte. Peguei poucos SCPs porque eu não achei nada de muito interessante nesse tema. Depois da nossa menção honrosa à Fundação SCP, vamos voltar às criaturas das profundezas, mas fiquem atentos, já já vai ter outra menção honrosa. Jormungandr, a Serpente do Mundo, é uma das criaturas mais imponentes da mitologia nórdica. Esse monstro colossal, filho de Loki e da gigante Angrboda, foi lançado por Odin no oceano que circunda Midgard, onde cresceu tanto que conseguiu dar a volta na Terra e morder a própria cauda, formando Ouroboros. O seu nome significa o vasto Gandhi, e ele é um dos seres responsáveis pelo equilíbrio cósmico. Quando Jormungandr soltar sua cauda, será um dos sinais do Ragnarok, o fim dos tempos na mitologia nórdica. A rivalidade entre Jormungandr e Thor é lendária, com diversas histórias relatando seus confrontos. Em um dos contos mais conhecidos, Thor tenta pescar a serpente do mar utilizando uma cabeça de boi como isca.
Quando finalmente a puxa para a superfície, ele se prepara para eliminá-la com seu martelo Mjolnir, mas o gigante Ymir, apavorado, corta a linha, e Jormungandr escapa e volta para as profundezas. Esse embate, no entanto, é apenas um prelúdio para o Ragnarok, onde Thor e Jormungandr terão seu confronto final. No Ragnarok, Jormungandr emergirá do oceano para espalhar veneno sobre os céus e a terra. Ele e Thor lutarão ferozmente e o Deus do Trovão conseguirá derrotar a serpente com um golpe mortal utilizando o Mjolnir. No entanto, o veneno da criatura será tão poderoso que mesmo triunfando, Thor dará apenas 9 passos antes de cair falecido. Esse confronto simboliza o destino inevitável dos deuses e o ciclo de destruição e renovação do cosmos nórdico. Scylla era uma bela ninfa que acabou se tornando um dos monstros marinhos mais temidos da mitologia grega. Segundo a versão de Ovídio, a sua transformação foi resultado da inveja e vingança de Circe, a feiticeira. Na história grega, Glauco, um deus marinho, se apaixonou por Scylla, mas ela o rejeitou. Desesperado, ele pediu ajuda a Circe, que ao invés de ajudá-lo, se apaixonou por ele. E ao ser rejeitada, a feiticeira decidiu punir Scylla, envenenando a fonte onde a ninfa se banhava. Quando Scylla entrou na água, o seu corpo se deformou, e monstruosas cabeças de serpente brotaram de sua cintura. Horrorizada com a sua nova forma, ela se exilou no Estreito de Messina, onde passou a aterrorizar os navegantes junto com a já citada anteriormente Caríbides. Após a maldição, a aparência de Scylla tornou-se algo digno de pesadelos. O seu torso ainda mantinha a beleza de uma mulher, mas abaixo da cintura ela possuía 6 cabeças de serpente, cada uma com 3 fileiras de dentes afiados. Além disso, um círculo de cães selvagens crescia ao seu redor, alertando-a sempre que um navio se aproximava. Qualquer embarcação que passasse pelo Estreito de Messina era atacada por Scylla, que esticava seus pescoços monstruosos para capturar e devorar os marinheiros. As Nixes são espíritos aquáticos mutáveis do folclore germânico e escandinavo. As suas aparências e comportamentos variam conforme a região, podendo ser criaturas sedutoras ou entidades traiçoeiras. Na tradição alemã, as Nixes femininas são semelhantes às sereias de rios, atraindo humanos com sua beleza e seu canto. Já os Nokkens escandinavos geralmente aparecem como homens pálidos e melancólicos tocando violino na margem dos lagos. Essas criaturas podem assumir formas variadas, incluindo cavalos, peixes ou até mesmo troncos flutuantes para se camuflar na água. Apesar da sua natureza perigosa, os Nokkens e as Nixes também podem ajudar os pescadores, guiando cardumes até suas redes. O Mogawar é uma suposta serpente marinha do folclore Cornualha, descrita como um enorme réptil aquático semelhante a um plesiosauro. O seu nome significa gigante do mar, e ele seria responsável por perturbar a pesca na região de Falmouth Bay. As primeiras aparições documentadas da criatura ocorreram na década de 1970, com relatos de pescadores que descreveram um animal de pescoço longo e pele escura, semelhante a um leão marinho. Algumas versões da lenda dizem que o monstro surgiu após um submarino alemão torpedear um navio britânico durante a Primeira Guerra Mundial, liberando uma criatura de 18 metros com forma de crocodilo e patas palmeadas. O Ipupiara, ou Homem Marinho, é uma criatura da mitologia tupi associada a ataques a humanos no litoral brasileiro durante o século XVI. Descrito como um ser peludo e de grandes bigodes, ele teria cerca de 15 palmos de comprimento e viveria nas águas, de onde emergiria para devorar partes do corpo de suas vítimas. O primeiro registro escrito sobre ele vem do cronista Pero Magalhães Gandavo, que relatou que o Ipupiara foi eliminado pelo bandeirante Baltazar Ferreira na capitania de São Vicente em 1564. O nome da criatura tem origem no idioma tupi e significa o que mora dentro d'água. A lenda do Ipupiara pode ter influenciado diversas representações de seres aquáticos no cinema, animes e videogame. Inclusive o monstro da Lagoa Negra que eu citei no início do vídeo foi justamente inspirado nessa criatura brasileira. Embora não seja tão popular quanto outros monstros marinhos, o Ipupiara permanece um símbolo do folclore aquático brasileiro e é um ancestral esquecido das criaturas da ficção moderna. Os Télquines eram demônios marinhos da mitologia grega e eram descritos como seres híbridos com cabeça de cachorro, corpos lisos como mamíferos marinhos, pernas curtas que lembravam nadadeiras e mãos cheias de garras. Ao todo, eles eram 9, filhos de Ponta e Tássala, e habitavam a ilha de Rhodes.
Em algumas versões do mito, eles foram responsáveis por forjar o tridente de Poseidon. Além das suas habilidades com forja e metal, eles também praticavam magia poderosa, o que acabou selando seu destino. O hipocampo é uma criatura mitológica presente tanto na mitologia fenícia quanto na grega, descrita como um cavalo na parte dianteira do corpo e um peixe com cauda escamosa na parte traseira, semelhante a um cavalo marinho gigante. Na Grécia Antiga, eram associados a Poseidon, sendo usado como montaria puxando a carruagem do deus do mar. Segundo o mito grego, Poseidon criou os hipocampos a partir da espuma do mar, e sua cauda brilhante com reflexos coloridos fazia deles criaturas majestosas. O Gara-diávolo, também conhecido como Geni-Haniver, é uma suposta criatura marinha mencionada desde o século XVI, mas que na realidade tratava-se de carcaças de arraias modificadas e secas. É só isso mesmo, os malucos pegavam as arraias, barbarizavam os bichinhos e depois metiam o louco falando que era monstro marinho. Não tem mais nada pra falar não. Ikuturso é um monstro marinho maligno da mitologia finlandesa, descrito no Kalevala e em outras tradições nórdicas. O seu nome significa o Eterno Turso, e ele é frequentemente associado ao caos e à destruição. Embora sua aparência não seja definida, ele é descrito como o Barbudo, o Boi da Morte e até mesmo o Mil Cabeças e Mil Chifres. E na mitologia, o Ikuturso é ligado a todas as doenças. Akiine era uma espécie de esqueleto dançante na mitologia Inuit, responsável pelos naufrágios. A sua dança fazia com que as águas ondulassem, influenciando o movimento dos barcos. Akiine tocava músicas usando ossos de braços humanos para bater em um xilofone feito de escápulas também humanas. Estamos nos encaminhando para o fim do vídeo, mas antes acho que cabe mais uma menção honrosa a algumas criaturas aquáticas do game Subnáutica, que é literalmente um jogo que sua maior parte se passa embaixo d'água. Mas como eu nunca joguei o game, então eu não tenho muitas informações para passar, só o que eu pesquisei mesmo. Então vou dar uma passadinha rapidinha pelas criaturas, até porque é só uma menção honrosa. Leviatã Imperador do Mar, com um comprimento de 160 e 200 metros, é a maior criatura do jogo. Possui uma aparência majestosa e é passivo, e vive num aquário a 1500 metros de profundidade e é capaz de se comunicar telepaticamente com o jogador. Leviatã Dragão do Mar, carnívoro e agressivo de 112 metros de comprimento, é encontrado nas zonas de lava. Tem 5.000 pontos de vida e ataques poderosos, incluindo mordidas letais e sopros de fogo. Leviatã Fantasma, com 107 metros de comprimento, é uma criatura agressiva, possui 5.000 pontos de vida e um ataque de mordida que causa 85 de dano no jogador. Leviatã Ceifador, famoso por sua agressividade, tem 55 metros de comprimento e 5.000 pontos de vida. Habita regiões como Aurora e Dunes, atacando o jogador com mordidas que causam 80 de dano. Mesmer são pequenas criaturas que hipnotizam suas presas, corrompendo até mesmo o banco de dados do jogador. Ao se aproximar, o jogador perde o controle temporariamente, sendo atraído para uma mordida antes que o Mesmer nade para longe. Ventgarden são criaturas da classe Leviatã que se assemelham a uma água-viva gigante. Alinha-se acima de respiradores geotérmicos alimentando-se de bactérias microscópicas. Os jogadores podem adentrar no seu interior que abriga um ecossistema de plantas raras. Verme de gelo são criaturas subterrâneas que se movem pelo gelo, atacando o jogador enquanto explora camadas geladas. Possuem um chifre superaquecido na cabeça para escavar e poder saltar pelo ar, tornando uma ameaça imprevisível. Crab Squid, criatura agressiva com aparência alienígena lembrando uma mistura de lula e caranguejo. Pode desativar temporariamente eletrônicos próximos, representando uma ameaça significativa para jogadores desavisados. Sea Trader são criaturas pacíficas que se movem em bandos. Possuem pernas grandes e esqueléticas e olhos pretos. Embora não seja agressivo, pode causar danos elevados se ameaçado. Crab Snake são criaturas semelhantes a uma enguia que habitam cavernas de cogumelos.
e passam a maior parte do tempo dentro ou ao redor de cogumelos gigantes, atacando rapidamente qualquer jogador que se aproxime. E com essa última criatura, finalmente terminamos o compilado, a menção honrosa e as criaturas do vídeo. Vamos finalmente para as considerações finais, porque eu não aguento mais gravar. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Como dito na introdução, eu tenho um medo genuíno do oceano. Esse lugar tão obscuro e tão imenso pode esconder coisas além da compreensão humana, e isso é bem apavorante. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. E caso queira ajudar o canal financeiramente, faça sua doação no Live Pix do canal no comentário fixado. Por hoje é só. Um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo. Ergo sum, I think, therefore I am. I am. Hate, let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387 million miles of printed circuits that fill my